creio que Deus tem algo a tratar com cada um de nós. Nós costumamos dizer que nós não saímos daqui igual nós entramos. Nós saímos aqui sempre diferentes. E Deus tem sempre algo novo a tratar com cada um de nós. Sempre, sempre. Esse é o nosso Deus. É o Deus de milagre, é o Deus de misericórdia, é o Deus que tudo faz por cada um de nós. Irmãos, Deus tem trabalhado essa mensagem comigo já há algum tempo. E eu gostaria de falar, o tema dessa mensagem, o tempo é hoje. O tema dessa mensagem. Deus tem falado muito ao meu coração e a gente tem muito tratado aqui que o nosso maior problema é a ansiedade, né? Nós vivemos preocupados com o que será amanhã, vivemos tribulados com o que foi ontem. E essa mensagem eu vou tentar trazer aqui alguns textos, alguns versículos que nos diz que o tempo é hoje. O tempo é hoje, irmãos. Eu queria compartilhar alguma coisa que o mundo tivesse como versão a respeito do tempo, porque nós, de alguma forma, nós sabemos o tempo de Deus, né? Eu encontrei, um trecho de um poema de Mário Quintana que diz assim, o poema se chama O Tempo, e diz assim esse trecho: o despertador é um objeto abjeto. Abjeto quer dizer desprezível. Nele mora o tempo. O tempo não pode viver sem nós para não parar. E todas as manhãs nos chama freneticamente como um velho paralítico a tocar a campainha atroz. Eu vou repetir, irmãos. O despertador é um objeto abjeto. Nele mora o tempo. O tempo não pode viver sem nós. Não pode, para não parar. E todas as manhãs nos chama freneticamente como um velho paralítico a tocar a campainha atroz. E muitas vezes o mundo tenta nos colocar dessa forma. Despertamos, e a nossa vontade é empurrar o tempo. Não é assim, irmão? Muitas vezes quando nós acordamos, a nossa vontade muitas vezes, com a pressão, com tudo que vivemos, a nossa vontade é empurrar o tempo, sendo que nós temos aquele dia que o Senhor, pela misericórdia dele renovada, fez para cada um de nós. O texto que eu quero abrir aqui, esta mensagem, está lá em Eclesiastes. Eclesiastes 3, nós vamos ler do 1 ao 8. Se não puder acompanhar. E a Bíblia nos traz alguns pontos nos quais a gente vive com o tempo. E notem que aqui o verbo desses versículos está no presente. Gravem isso, porque a gente vai falar a respeito disso. E diz assim o texto: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, e tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eis aqui a sua palavra, Senhor, nosso Pai, misericordioso, soberano e eterno, Senhor. Senhor, no momento da tua palavra, Senhor, usa-me como canal, Senhor, bênção, que caia todo o meu erro por terra, Senhor, que teu Espírito já se faz nesse lugar de conduzir essa mensagem, Senhor. Senhor, que nós caia por terra toda a distração, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tenta impedir, Senhor,
fluir da tua mensagem nesta manhã, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Que seja a tua boca, Senhor, que seja a tua mensagem que vem conforme cumprir aquilo que tu deseja entre nós, papai. Em nome do Senhor Jesus, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus dividiu o tempo em passado, presente e futuro. Amém? O passado nós não podemos mudar. A única coisa que carregamos no passado são as lembranças que nos auxiliam nas nossas decisões de hoje. Nada podemos fazer em relação ao passado, Deus. Nada, absolutamente nada. O presente é o que vivemos, é onde dedicamos a nossa fé, a nossa dedicação, nosso empenho, e ele sim pode influenciar no futuro, pode influenciar, porque nós não podemos fazer nada em relação ao futuro. O futuro hoje é só uma palavra, é só uma palavra. Nós temos que viver o dia é hoje, mas há algumas coisas, eu falei, que influenciam o futuro, que nós temos que tomar cuidado, como por exemplo a murmuração. Irmãos, a murmuração é terrível. Nós temos um dia para viver. O Senhor fez esse dia para vivermos. E quando nós murmuramos, nós tiramos do nosso controle a nossa vontade de estar na presença de Deus. O inimigo capta isso e usa para comprometer o seu futuro. Nós temos que tomar cuidado com a murmuração. Por mais difícil que esteja, nós temos que aprender a lidar com o dia, porque a única coisa que nós podemos fazer é com relação ao dia que estamos vivendo. É o que há de mais precioso no tempo passado, presente e futuro, é hoje, irmãos. É hoje, irmãos. E para que vamos murmurar, reclamar? Sabemos que tem um Deus no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Nós vivemos aprisionados com as nossas frustrações, com medo. Muitas vezes não conseguimos tirar, arrancar da gente aquilo que tem nos impedido de viver um hoje abençoado. É muito difícil, irmãos. É muito difícil para Deus olhar para cada um de nós e sabermos que temos a certeza, e saber que trabalha com cada um de nós todos os dias, e nós aprisionados com coisas do passado, que tem nos prendido em viver o dia de hoje. Estamos vivendo um ano da confiança. É hoje, irmãos. É hoje. Não foi ontem, não será amanhã, é hoje. Nós não sabemos o que temos amanhã, irmãos. Nós não sabemos o que temos para amanhã. Só basta a vontade de Deus sobre as nossas vidas. É hoje, irmão. É hoje. Jesus já pagou o preço pelo nosso passado, pelo nosso futuro. Ele nos dá o dia de hoje para vivermos de acordo com a vontade dEle, sem murmuração, sem reclamação. Está difícil, irmão? Clame a Deus. É hoje. É hoje, irmãos. O tempo é hoje. É hoje. É hoje. E tudo que nós fazemos no dia de hoje, mas pensando na eternidade. Veja bem, o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós almejamos, pelo dia de hoje, pensando na eternidade, nos ajuda no futuro, irmãos. Nos ajuda no futuro. O que é a vida em relação à eternidade? Um estudo de 75 anos em média, o ser humano vive. O que é em relação à eternidade? O que é em relação à eternidade? O que nós vivemos em relação ao futuro é esse mal do século, que é a ansiedade. Isso acaba com cada um de nós, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Eu sei que nós vivemos tempos difíceis, mas nós temos a vantagem de ter um Deus poderoso no controle de todas as coisas.
A ansiedade tem nos matado. Como nós sofremos se temos um Deus poderoso que está no controle de todas as coisas, que tem nos ensinado diariamente. Nós temos vivido milagres diários com Deus, que o passado com Ele nos traz à memória tudo que Ele tem feito por cada um de nós, irmãos. E por que vivemos ansiosos pelo dia de amanhã? Por que nos preocupamos com o dia de amanhã, irmãos? Se o dia é hoje, a gente não pode fazer nada pelo dia de amanhã. Ninguém está falando aqui para você fazer planejamento, não é isso. É preciso fazer planejamento, mas viver as emoções, os sentimentos é hoje. Nós não sabemos o que Deus tem preparado para amanhã. Eu tenho refletido, Senhor, o que vai ser às vezes de mim, mas o Senhor falou, vivo hoje. Vivo hoje. Você lembra? Bem lembrança, você lembra lá, quando você estava doente, internado, que você não sabia o que ia acontecer com o dia de amanhã, nem saberia se estava vivo? Onde você está hoje? Vivo hoje. Nós ficamos aí, aprisionados no passado que nos chateou, muitas marcas nos deixaram, ficamos ansiosos por o que vai acontecer no futuro e deixamos de viver o hoje, irmãos. As bênçãos que o Senhor tem deixado no hoje. A sua palavra diz que a sua misericórdia é renovada a cada manhã. O tempo é hoje, irmãos. Eu quero levar aqui ao texto lá em Mateus, que é um tratamento em relação à ansiedade, que é Mateus 6. Os irmãos, a partir do versículo 25, os irmãos depois, se puderem ler em casa, eu não vou ler inteiro, vou ler só do 31 ao 34, mas é um texto que ele é um remédio espiritual contra a ansiedade. Se nós vivêssemos esse texto. Se nós conseguíssemos viver a intensidade desse texto aqui, que foi Jesus falando. Eu vou ler do versículo 31, que diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Amém. Glória a Deus. Se nós vivêssemos essa palavra, irmãos, não teríamos motivo nenhum sequer para pensar em murmurar. Pensar em murmurar. Por isso que eu glorifico a Deus pelas experiências que eu tenho com Ele. Tenho vivido experiências com Ele tremendas. E eu sou uma pessoa ansiosa, melancólica, extremamente ansioso, sou muito ansioso, irmãos. E aqui, esse texto tem tratado comigo já há algum tempo. E os irmãos sabem que eu estou passando por um período profissional que eu não estava acostumado, né? E não é fácil. Uma pessoa que é ativa, que viaja, que trabalha, você às vezes se deparar em casa, e aí? E o pior, né, irmãos? As respostas das outras pessoas nem sempre estão na mesma urgência da sua pergunta. E para quem é ansioso isso, é terrível. Porque você manda mensagem, maldito esse WhatsApp, você manda mensagem, você espera uma resposta. E pior, quando fica azulzinho, o cara não te responde, é pior ainda, você fala, o que será? Por que não responde? Passa 1, 2, 3 dias.
É triste, irmãos, é a ansiedade que nós temos. Alguns conseguem controlar melhor. Eu, pela misericórdia de Deus, eu tenho aprendido a tentar controlar. É difícil, irmãos. E isso é o mal do século, isso é o que vivemos. Se eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, por que eu preciso sofrer de ansiedade, irmãos? Por que eu fico esperando o azulzinho ter uma resposta lá, virar azulzinho, o marcador? É terrível. Sexta-feira eu tive uma experiência muito interessante aqui na igreja que eu quero compartilhar. Semana foi um pouquinho difícil, porque eu falei, né? Não é murmurar isso, é só um comentário, né? Entra em contato, faz reuniões, projetos e tal, e a coisa, como eu falei, não vem a resposta como você quer. A urgência é outra dos outros. E para mim isso é doentio, isso, porque eu recebo mensagem e eu respondo na hora. E eu passei uma mensagem, eu apresentei um projeto na empresa, e eu passei uma mensagem, tive reunião na segunda-feira, e apresentei o projeto na quarta-feira, mandei no WhatsApp, foi lido, foi visto, e passou quinta, passou sexta, aí eu, né, ansioso. Perguntei na sala, preciso de um retorno, tal, e nada. Ai, Jesus amado, o que está acontecendo? Né? E aí a esposa chega, um pouquinho antes de eu vir para cá na nossa reunião, e aí é pior ainda, né? E aí, te responderam? E você fica com aquilo remoendo, né? Será que eu estou errando? Será que eu estou fazendo? E eu estava preparando durante dias essa mensagem, ao mesmo tempo que eu me remoía, eu lembrava, Senhor, como eu posso? Porque quando a gente traz uma mensagem, irmãos, Deus fala conosco. Tudo que estou trazendo aqui, quando os pastores estão trazendo, o presbítero, primeiro fala com a gente. Não é porque a gente sabe, não, Deus está falando com a gente. A gente só compartilha aquilo que Deus tem tratado com cada um de nós. Que é uma bênção, para alguns pode servir, mas eu tenho certeza que para outros são bênção. É um tratamento que Deus faz conosco, né? E você tem que, é difícil você lidar com a situação, e você vive ela. Você fala, como é que eu vou subir no púlpito e pregar? E desse jeito, ansioso, né? Mas olha como Deus é, né? Deus é tremendo. Eu cheguei até meio batidinho aqui na sexta-feira, quietinho, eu sou de falar bastante, as pessoas que me conhecem mais sabem que eu estou quieto. E estou aqui sentado, entrei com o celular, normalmente eu não entro com o celular, né? Mas entrei porque eu queria fazer as anotações, então, quando elas da noite, uma pessoa me responde. Na segunda-feira a gente conversa, desculpa. Deus é bom, Deus é bom, Deus. Somos nós que somos ansiosos. Nosso mal, nossa maior dificuldade é administrar a ansiedade, porque a palavra nos garante, irmãos. Tudo Ele fez. Tudo. Por que a gente se preocupa, irmãos? E aí a gente relaciona isso com o tempo, né? E essa ansiedade te faz reviver um passado ruim. Você fica buscando, às vezes, coisas onde eu errei, por que eu não fiz isso? Então, o passado já foi, irmãos. Jesus pagou o preço pelo seu passado, pelo meu passado, pelo nosso futuro, e nos deu o dia de hoje para viver. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui, pela misericórdia de Deus. E a gente, como é difícil administrar essa ansiedade, a gente tem que ter essas experiências com Deus. Nós precisamos ter essas experiências com Deus, porque é uma forma de Deus tratar a nossa ansiedade. O nosso ansiolítico, o nosso antidepressivo é a confiança em Deus. Ninguém está falando aqui para não tomar, não é isso não, irmãos, eu faço uso também, preciso de ajuda, mas a nossa base tem que ser Deus. Amém. Tem que ser a confiança em Deus, irmãos. A medicina nos ajuda, existe ali um psicólogo, um psiquiatra, é tudo mão de Deus, mas não podemos ficar presos a isso, uma hora tem que se livrar disso. Aleluia. Pode ser momentâneo, irmãos. Deus é que tem que ser a base da nossa confiança do dia de hoje. Esquece o passado, irmãos, e deixa o futuro para Deus cuidar. Deixa o futuro, entre
na presença do Senhor no dia de hoje. É hoje, irmãos. É hoje. O mundo tenta fazer com que empurremos o hoje para amanhã, sendo que amanhã não existe, irmãos. Esse poema aqui, o Douglas nossa, como é culto, não, eu pesquisei, irmãos. Eu queria alguma coisa trazer aqui para ver como é que o mundo enxerga. E olha só, ele considera aqui o tempo como um paralítico que nós temos que empurrar. Nada disso, o tempo é de Deus, irmãos. O nosso tempo é hoje. É hoje. É hoje. Temos que deixar a nossa incredulidade de lado, irmão. Tratar, eu sei que a ansiedade é um negócio difícil, irmão. Falo por mim mesmo, mas nós temos que brigar com isso. E toda vez que fica ansioso, fala: Senhor, a palavra lá em Mateus diz assim, Pai, para quê? Eu fico pensando que vai ser amanhã, sendo que o Senhor me dá é hoje. Basta o dia de hoje, irmãos. Nós não sabemos se vai ser amanhã. Não importa a sua idade. Eu já questionei muito isso. Mas, Senhor, mas eu tenho tantos anos. Irmão, quando você se preocupa com o dia de hoje, não importa a sua idade, irmãos. Pode ser jovem, velho, ancião, pode ser... É hoje. Quem tem o controle da manhã é Deus, irmãos. Cuide da sua saúde hoje. Invista em Deus hoje. Pense em Deus hoje. Glorifique a Deus hoje. É hoje, irmãos. Eu tenho feito um exercício. A fé, a confiança é um exercício diário. E é hoje. É hoje, irmãos. A gente tem que aprender a viver essa verdade que Jesus fala aqui em Mateus. Que ter confiança, irmãos. Como é que a gente pode congregar, falar de Jesus, falar do amor dele, que ele deu tudo na cruz por cada um de nós, e não vivemos isso, irmãos, essa confiança? Não importa o problema, irmãos. Não importa. Não importa. Quando eu me vejo preocupado com o Senhor, sou miserável, porque o Senhor me livrou de um câncer. E quando um câncer, só 18% sobrevive. Nós vivemos para nós, eu e o Senhor, vivemos uma situação, um período grande, um tempo grande. Eu estou aqui. Há coisa pior que isso, irmãos. O que é os demais? O emprego, que nem meu caso. Deus sabe todas as coisas. Se ele veste as plantas, se ele dá ninho ao passarinho, se ele... Ai, meu Deus! Por que eu preciso reclamar? Por que eu preciso pensar no amanhã? Por quê? Se a misericórdia dele me levantou de casa, me acordou. Me acordou. A gente muitas vezes não agradece o simples fato de acordar. Estamos de pé, temos a porta aberta da igreja. Irmãos abençoados, pastores abençoados, graças a Deus é um ministério honesto, sério. Nós somos abençoados, irmãos. Deus que tudo faz. Eu falo por mim, o que Ele já fez por mim, nossos pastores aqui, as pessoas mais próximas sabem. Como eu posso negar a verdade de viver hoje, irmãos, e deixar o amanhã na minha vida? Como eu posso? Esse texto é interessante. Ontem eu estava vendo só uma parte, assim, do contexto. Eu vi uma mensagem, uma post, na verdade, do Mel Gibson. Mel Gibson, ele é ator, ele está em vias de filmar Paixão de Cristo 2, e deve ser uma batalha terrível, né? E pelo que ele falou, ele vai filmar a ressurreição de Cristo. E interessante, porque ele nessa entrevista, ele comenta com o entrevistador que a casa dele, lá nos Estados Unidos, uma casa de 14 milhões foi queimada. A casa que ele vivia não sei quantos anos. E ele fala, se Deus permitir, ele tem um propósito. E usa esse texto de Mateus 6. Do reino de Deus é mais importante que qualquer coisa.
ele fala a respeito de confessa, que o mais importante é servir a Deus. Ele, juntamente com o Elon Musk, mais o ator que fez Paixão de Cristo, eles negaram o convite da Netflix, de não sei quantos milhões, para não se sujeitar à chamada woke, isso, cultura woke, que são aceitados. Eles negaram, não fazer parte desse princípio de Deus. Então, assim, quando uma pessoa pública se revela através da palavra de Deus e aceita, irmãos, aceita. Ele falou, se Deus permitiu, que propósito tem? Aí o entrevistador perguntou, você acha que é por conta do filme? Ele falou, não tenho dúvida, atenção, mas ele está debaixo da vontade de Deus. É interessante que uma pessoa do mundo, você escuta isso e fala, puxa vida, né? Você vê como Deus trabalha, né? Deus trabalha. Isso é uma parte que ele usou esse mesmo texto. Isso é confiança em Deus, irmãos. Isso é confiança em Deus, irmãos. Isso é confiar em Deus. E nós precisamos, irmãos, no nosso tempo, tem que ter foco na eternidade. Nosso tempo tem que ter foco na eternidade. Nosso hoje, de alguma forma, quando você glorifica a Deus, quando você ora a Deus, quando você vive o dia de hoje, ele precisa ter foco na eternidade. O que importa para nós, irmãos? É isso que a gente vive? É a eternidade, irmãos. É a eternidade com Jesus. Foi para isso que ele pagou o preço. Para que tenhamos vida eterna. E aqui eu quero trazer um outro texto que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, que é um texto que, de alguma forma, ele exemplifica o tempo, né? E é interessante porque esse texto, ele compara a missão de Moisés, né, para o deserto. Imagina Moisés, irmãos, se Moisés tivesse ansiedade, era melancólico, né? Fico imaginando 40 anos no palácio, no Egito, depois 40 anos lá, cuidando das ovelhas, com seu sogro, e depois 40 anos no deserto. Como é que viveria assim? Não sei. E aqui esse texto é interessante, o escritor de Hebreus compara aqui a missão de Moisés com o povo do deserto durante 40 anos e a missão de Jesus, que é muito maior com a humanidade. E se você puder abrir aí, Hebreus 3. Hebreus 3, que diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa no céu, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Esse trecho aqui, a comparação de Moisés e Jesus. Moisés, quando saiu do Egito, 40 anos no deserto, tudo que ele fez, eu quero considerar essa passagem, esse pedaço como passado para a nossa leitura. Tudo que ele fez no deserto, tudo que viveu, quantas memórias foram criadas de milagres e maravilhas.
Da mesma forma, Jesus, no seu ministério, tudo que ele fez, tudo que ele tem feito por cada um de nós. Mas notem que tudo é feito por Deus. E deixa claro aqui que o principal é conservarmos a nossa confiança até o fim. Até o fim, irmãos. Versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conhecem os caminhos, meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Amém? Amém. Glória a Deus, é hoje, irmãos. Aqui, irmãos, relata aqui o tempo presente. Presente, irmãos. Nós ouvimos a palavra de Deus, sabemos as consequências do certo e do errado. É hoje, irmãos. Nós temos que nos exortar hoje. E olha a consequência de um hoje não resolvido, porque aqui no restante dos versículos nós vamos ver que muitos não entraram na terra prometida, não porque pecaram, porque erraram, porque não creram. Porque o passado mostra errado, pecado, mas o Senhor perdoou. E o principal, creia em Deus. Quando você crê, Deus perdoa, Deus honra. E diz assim, a partir do versículo 16: porque havendo alguns ouvido e provocaram, mas não todos os que saíram do Egito proveiram Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura como os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E aqui está a resposta. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O passado mostrava tudo que eles viveram do dia a dia, um maná que era diário, irmãos. Viveram milagres. Deus trazia providência todos os dias, todos os dias. E Jesus é assim conosco, essa comparação. Ele traz essa providência todos os dias, irmãos. Nós vivemos milagres diários com Deus. Você acha que o fato de você levantar, acordar e andar não é um milagre? Você acha que o fato de você sair de manhã e voltar à noite para sua casa não é um milagre? Quantos livramentos, irmãos? O inimigo anda no derredor, irmãos. Quantas coisas nós vemos acontecer diariamente, quantas tragédias. Nós estamos aqui, abençoados por Deus, guardados por Ele. Esse povo viveu
milagres no deserto. Como nós vivemos milagres com Jesus. E desobedeceram, erraram, Deus se perdoando. Mas o que mais entristeceu a Deus foi a incredulidade. O nosso maior adversário é a incredulidade. Muitas vezes a gente enfrenta um problema diário, um problema que uma notícia, uma resposta, e deixamos de crer, irmãos. De crer, irmãos. E normalmente essa notícia é no dia de hoje. Ninguém dá uma notícia amanhã. Você tem que administrar uma notícia da manhã. Você tem que administrar uma notícia de hoje, irmãos. Qual é o nosso papel? Crer no Senhor Jesus. Aquele povo, muitos não entraram porque não creram, mesmo tendo vivido milagres. Da mesma forma conosco, irmãos. Se nós não cremos, compromete a nossa eternidade, irmãos. Nós não sabemos se estaremos aqui no dia de amanhã. O que somos? O que somos, irmãos? O que somos? O que somos, irmãos? A nossa incredulidade, ela compromete o nosso futuro. E Deus mostra diariamente a presença dele em cada um de nós. Certeza que, por mais envergonhado que você seja, se você fala que tem um testemunho para dar, você tem, irmãos. Você tem, irmãos. E há um esforço gigante do nosso Senhor Jesus para tratar com cada um de nós, para que não percamos da mesma forma que aquele povo hebreu perdeu a salvação, perdeu a entrada na terra prometida. Essa é a luta diária de Jesus por cada um de nós, para que não perdamos a eternidade. E a notícia é boa, né, irmãos? Jesus é o Senhor do nosso tempo. Jesus é o Senhor do nosso tempo. Jesus é o Senhor dos tempos. Existe o passado, o presente e o futuro. E para nós existe Jesus. Ele é atemporal, irmãos. Para Deus não tem isso. Ele é atemporal. Basta que estamos com os nossos olhos abertos, Ele é presente. Ele já existia desde a fundação do mundo, irmãos. Ele é o Verbo que se fez carne por misericórdia de cada um de nós. Habitou entre nós, viveu o nosso tempo cronos. Ele sabe o que é o nosso tempo. Conseguiu viver na pele o que nós sentimos e teve misericórdia infinita por cada um de nós. Tudo que Ele fez, tudo que Ele fez foi para nos ensinar. Para nos ensinar, nos preparar para desfrutarmos das promessas na eternidade. E muitas vezes deixamos isso de lado e ficamos pensando: e amanhã? O que eu vou comer? O que eu vou fazer? Essa promessa é hoje na sua vida. É hoje. É hoje. Tudo se resume em crer hoje. O passado ficou para trás. O futuro é só uma palavra hoje. O futuro é só uma palavra, irmãos. O que vai ser amanhã, não sei, irmãos. Meu tempo é Jesus, irmãos. Nosso tempo é Jesus Cristo, que deu sua vida no Calvário por cada um de nós, por mim, por você, que está presente nesse lugar, enxergando a sua aflição, enxergando, Senhor, tudo o que nós estamos pensando, Pai, em nome de Jesus, esse Deus de hoje, esse é o Deus de hoje, e o nosso futuro está nas mãos dele. O nosso futuro está nas mãos dele. O tempo no mundo, ele nos envelhece.
É verdade. Mas o tempo com Deus aprimora. O tempo no mundo nos envelhece. Mas o tempo com Deus nos aprimora. Ele nos aprimora, irmãos. E é dessa forma. O nosso tempo com Deus, Ele vai nos aprimorando, Ele vai trabalhando o nosso caráter, vai fazendo a gente entender as coisas, o que tem que ser feito, mas tudo no dia de hoje. Planeje sim o seu futuro, mas principalmente entregue Ele nas mãos de Deus. Não queira nada no seu futuro que não esteja Deus à frente. Nada, nem em pensamento. Coloque Deus em tudo na sua frente. Como eu falei, eu tenho tido experiências tremendas com Deus. Eu comentei com a pastora. Eu não entendo o que eu estou sendo ansioso como eu sou. Eu estou em paz, irmãos. Minha família não entende. Estou em paz, irmãos. Quem sabe da minha vida amanhã é Deus. Hoje eu estou aqui. Para a honra e glória dele, pela misericórdia dele. Estou aqui compartilhando com os irmãos uma mensagem dele, dizendo que ele manda dizer que ama vocês, irmãos. Ele tem cuidado de cada detalhe das nossas vidas, irmãos. Ele sabe a nossa necessidade, ele sabe o que você precisa. Ele sabe, mas ele sabe o tempo que tem que ser, irmão. A nossa dedicação é hoje. A nossa preocupação tem que ser só no hoje, irmãos. É só hoje. Porque o resto está nas mãos dele. Ele sabe que você precisa amanhã. Temos que crer hoje, agradecer a Deus hoje pela nossa vida, pela nossa casa, pela saúde, pela família. Por tribulações que às vezes vivemos, que isso nos acrescenta, nos endurece, nos fortalece. Deus trata. Deus trata. Agora não adianta sofrer com amanhã não, irmãos. Basta o seu mal para amanhã. Ora a Deus. O futuro que importa é a eternidade, irmãos. O passado, o presente, o futuro. Para nós, o presente. Para Deus, o futuro. O passado já foi, irmãos. Ficou. Que nós possamos trazer à memória aquilo que nos fortalece hoje. Experiências que tivemos com Deus, não experiências com os homens, que muitas vezes nos entristece. Mas, mesmo assim, onde Deus esteve presente nesses momentos difíceis? Como Ele agiu? Isso nós temos que trazer uma memória para o nosso dia de hoje. E quando acordamos, falamos, Senhor, obrigado por mais esse dia. Na Tua presença, Tua misericórdia renovada cada manhã. Pela saúde, porque o dia de amanhã é Teu, Papai. Jesus é o nosso Pai. Jesus é o nosso Pai. E o tempo, irmão, é só um vestígio da eternidade. É só um vestígio, irmãos. É só um vestígio da eternidade. Eu fico imaginando Deus atemporal, olhando a gente sofrendo às vezes, vida da manhã. Filho, sabe nada. Sabe nada. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Como é bom sentir a presença dele nesse lugar. Eu sei que Ele vai trazer algo diferente no coração de cada um de vocês. Como tem tratado comigo, que tenho tido experiências tremendas com Deus, tremendas. Eu tenho certeza que Ele também terá. Quando essas experiências vierem, irmão, glorifique. Que tudo que Deus faz com cada um de nós, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. E nós temos que viver esse propósito. Porque faz parte do futuro que Ele tem para nós.
O propósito que Jesus tem hoje em nossas vidas, com certeza, faz parte do futuro que Ele quer para nós. Muitas vezes nós não entendemos, né, irmãos? Não entendemos, é difícil. Nossa consciência, o nosso raciocínio é limitado nesse sentido. É um desafio viver a vida com Cristo. É um desafio, mas é prazeroso demais. Quando você tem experiências como eu tive, é prazeroso. Você tem a certeza que nada é impossível para Deus. Que Ele tem o controle da sua vida nas suas mãos. Não importa doença, não importa diagnóstico, não importa justiça, não importa o que a família pense de você, não importa, irmãos. Pague o preço. Pague o preço de confiar em Deus. Estamos vivendo o ano da confiança. O ano da confiança. E para encerrar, eu quero compartilhar um versículo que esse é o propósito de Deus para cada um de nós. O sacrifício de Jesus no Calvário por cada um de nós. Está lá em João 3, versículo conhecido, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso verdadeiro tempo. Estamos de passagem aqui, irmãos. Possamos viver o dia a dia. O dia, irmãos. O dia. Deixa a sua vida nas mãos de Deus com relação ao futuro. Em relação ao passado, descanse, Deus. Descanse. Jesus já pagou o preço por cada um de nós. Pelos seus erros, pelos meus erros, pelos nossos pecados. Por tudo, Deus. Tira o peso, se você tem peso em relação ao seu passado, que caia por terra em nome de Jesus. Que caia por terra toda ação do inimigo em relação ao seu passado, irmãos. Que tem se levantado, tem que aprisionado, que caia por terra em nome de Jesus. Que caia esse peso, tira do seu coração. Jesus já te perdoou, já te livrou, já te sarou, Ele te renovou. Que caia por terra todo vestígio de mal que você tenha feito, que tem te aprisionado, que tem comprometido o seu dia de hoje, a sua relação com Cristo no dia de hoje, que caia por terra em nome de Jesus. O inimigo não tem poder sobre os seus pensamentos, sobre o seu coração, sobre a tua vontade, não tem poder, irmãos. Deixa isso para trás, ficou. Jesus já pagou o preço. Já pagou o preço. Invista no seu dia de hoje. E que Deus te abençoe no futuro, irmãos. Coloque as suas vidas nas mãos do Senhor. Existe o passado, o presente e o futuro. Mas o nosso tempo é Jesus. O nosso tempo é Jesus. Ele é o passado, Ele é o presente, Ele é o futuro, Ele é tudo. É tudo na minha vida e na sua, irmãos. Ele é o nosso tempo. Ele nos resgatou. Ele nos dá vitória, nos dá vida. Não esquente com o que há de vir, irmãos. Creia, creia, creia. Estamos vivendo o ano da confiança. Eu tenho certeza que esse ano muita gente vai mudar de pensamento, muita gente vai mudar a relação com Deus, a forma de enxergar como Deus trabalha. Eu tenho certeza disso, irmãos. Tenho certeza disso. Muito nós temos falado. Espera no tempo do Senhor. Ele é o dono de todas as coisas, o tempo é dele. Viva o dia de hoje. Eu estou insistindo, viva o dia de hoje. É hoje, irmãos. É hoje que nós temos que se libertar das amarras do inimigo que tenta aprisionar. É hoje que nós temos que glorificar a Deus, agradecer a Ele pelo que é em nossa vida. Não tem amanhã se não existir o hoje, irmão.
É fato. É fato, irmãos. É hoje. É hoje. Entregue verdadeiramente a sua vida nas mãos de Deus. Confie, irmãos. Não dá para a gente ficar. Hoje eu confio, amanhã eu não confio. Não sei se eu vou confiar. Meu Deus. Não dá para ser assim, irmãos. Não dá para ser assim, irmãos. Ou é, ou não é. Com Deus assim, sim, não. Não tem meio termo, irmãos. Ou confio, ou confio. Esse Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso, irmãos. Glorificado seja o Deus santo e poderoso nome de Deus. Jesus é o nosso tempo, irmãos. Jesus é o nosso tempo. Temos que entender a vontade de Deus para cada um de nós. E como nós vemos lá no começo do Eclesiastes, sim, há um tempo para todas as coisas. Vão ter dias que nós vamos entristecer, vão ter dias que nós vamos nos alegrar. Temos dias tristes, alegres, até mesmo terríveis, mas nós temos a presença do Senhor. Nós temos a presença do Senhor. Você vive isso, irmãos? A presença do Senhor. Eu creio, irmãos. Nada pode fazer com você se você não entregar as nossas vidas ao Senhor. Esse Deus maravilhoso que tem cuidado de cada um de nós. Não há nada impossível, irmãos, com Deus. Viva o dia de hoje, irmãos. Se alegre no Senhor, por mais difícil que esse dia possa ser. Se alegre no Senhor. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Esse é o nosso Deus. Viva o dia de hoje. Nosso tempo é Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Louvado e agradecido seja o nosso Deus. Feche seus olhos, Senhor, nosso Deus e Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pela tua mensagem, Senhor. Oh Deus, tu és um Deus poderoso, fiel, justo, soberano. Pai, que nós possamos realmente viver, Senhor, essa certeza, Senhor, em nossas vidas. Viver o dia de hoje, papai, que é o que o Senhor espera de nós, Senhor, te glorificar, te enaltecer, Senhor, te agradecer pelo dia de vida de hoje, papai. E nós entregamos em tuas mãos, Senhor, o nosso futuro, o nosso amanhã, Senhor. Que possamos aprender a viver assim, papai, confiando em ti sobre o nosso futuro, papai. E que nós possamos nos preocupar unicamente com a eternidade, papai. Que foi para isso que o Senhor fez, foi para isso que o Senhor deu a sua vida por cada um de nós, papai. Louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Que essa palavra venha vivificar nossos corações, Senhor. Oh Senhor, que possamos abandonar, oh Senhor, encerrar tudo aquilo que o passado tem se levantado contra nós, muitas vezes nos aprisionando, papai. Que caia por terra em nome de Jesus, Senhor, sobre cada vida aqui, o passado que tem entristecido, oh Senhor, enfraquecido a presença tua, papai, em nome de Jesus, Senhor. Que seja uma manhã de restauração neste lugar, papai. Oh Senhor, renova os nossos corações, Senhor, a nossa aliança contigo nesta manhã, Senhor. Que possamos viver, Senhor, como o nosso tempo sagrado, papai. O Senhor é o nosso tempo sagrado, papai. Oh Senhor, não há um amanhã se nós não vivemos o presente contigo hoje, papai. Louvado e agradecido, Senhor, seja o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença, Espírito Santo de Deus, nesse lugar. Te agradecemos por tudo que és em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo hoje. Obrigado pelo hoje, papai, porque o amanhã te pertence, Senhor. Eu, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este dia, por este culto abençoado, Senhor, pelos nossos irmãos, pelos nossos pastores, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus.